Gigante o bagulho. É isso, estamos no ar, estamos online. Quando eu criei o perfil no Instagram para divulgar conteúdo de basquete, eu queria divulgar um pouco mais desse esporte que eu amo, desse esporte que tanta gente gosta, né? Que tem se popularizado tanto no mundo. E eu nunca imaginei que eu fosse fazer um vídeo pro YouTube. Primeiro, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um vídeo pro YouTube, ponto final. Segundo, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer um vídeo pro YouTube falando de basquete. E terceiro, que eu nunca imaginei que um dos primeiros vídeos que eu fosse fazer pro YouTube seria falando da morte de Kobe Bryant. Um dos caras que me inspirou a jogar basquete, um dos caras que inspirou tantas outras pessoas a jogar basquete. Morreu de um jeito, não vou falar besta, mas de um jeito inexplicável assim. O famoso do nada, né? Eu realmente não sei como começar esse vídeo direito, mas eu queria trazer para vocês hoje um pouco do que foi a vida do Kobe e falar um pouco, talvez até de uma forma meio sentimental, do que ele representou pro basquete e o que ele representou para mim e para algumas pessoas que eu conheço também, com quem eu cresci jogando basquete. É isso. Solta a vinheta. Bom, vamos falar então um pouco do que foi a vida do Kobe. Eu não quero me envolver muito no que foi a vida pessoal dele, né? Eu vi muitas reportagens em emissoras de TV levantando escândalos da vida dele e tal, coisas que já foram julgadas, pelas quais ele foi inocentado. Eu acho que não é uma coisa que cabe, não é uma coisa que seja saudável no momento desse. De qualquer forma, vamos nos ater aqui à vida profissional do jogador de basquete Kobe Bryant. Kobe nasceu na Filadélfia em 1978. Ele é filho de um jogador de basquete, filho de um jogador do Philadelphia 76ers. Desde pequeno, o Kobe já apresentava a mesma paixão que o pai dele pelo basquete. Ele diz no curta-metragem que ele fez quando se aposentou, ele enrolava as meias do pai dele e arremessava num cesto no canto do quarto. Kobe teve a infância inserida no basquetebol. Logo no high school ele já demonstrava grandes habilidades, demonstrava ser o jogador que ele ia ser. E por isso ele foi direto do high school para a NBA, não fez college, não jogou um joguinho sequer de college. Foi um dos caras aí a não passar pelo college, aí direto para a NBA. E com 17 anos, no ano de 1996, o Kobe foi draftado pelos Hornets. Isso aí é uma coisa que muita gente acha que ele foi draftado pelos Lakers, mas não, ele foi draftado pelos Hornets. E foi logo trocado para o Los Angeles Lakers, porque o empresário dele falou, ele não vai jogar em lugar nenhum se não for em Los Angeles. O cara era muito mala, né, meu? O cara era embaçadíssimo mesmo, velho. Já moleque mostrava que ia ser o terror da liga. E aos 17 anos, então, draftado, foi jogar no Los Angeles Lakers, realizou o sonho dele desde que ele tinha 5, 6 anos de idade. O cara que, desde moleque, foi atrás do que quis e conquistou, né? Imagina você com 17 anos estar num time da NBA. É absurdo. Vamos falar um pouco dos números do Kobe aqui. Ele foi 5 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, 1 vez MVP da temporada, 18 vezes All-Star. 18, o cara jogou 20 temporadas na NBA. Por 18 vezes ele jogou All-Star Games. Ele foi 11 vezes ao NBA primeiro time, 9 vezes ao NBA time defensivo, 2 vezes o cestinha da temporada e 1 vez campeão do torneio de enterradas. Kobe foi também 2 vezes campeão olímpico pela seleção dos Estados Unidos. Kobe tem a segunda maior pontuação já anotada num jogo com 81 pontos, ficando apenas atrás dos 100 pontos do Will Chamberlain, que é uma atrocidade, uma aberração. Eu acho que nunca vai ser alcançado isso. Ele anotou 6 jogos com mais de 60 pontos na carreira. Isso é um absurdo. Ele teve na carreira 7.047 rebotes, 6.306 assistências e teve durante a sua... Para esse interfone parar de tocar, mano. Atende o interfone, ô Cláudia! Caralho, olha o barulho disso. Kobe é o 4º maior cestinha
da história da NBA com 33.643 pontos. Ele foi recentemente passado por LeBron James, né? LeBron era o quarto, agora é o terceiro maior pontuador. Eles tinham feito post nas redes sociais deles, né? O Kobe parabenizando o LeBron falando sobre o Kobe também, falando de como era uma honra ter ultrapassado ele. E a amizade dos dois era muito forte, tanto que vocês conseguem ver aí na internet, se procurar vídeos do LeBron descendo do avião, quando ele estava voltando da Filadélfia, inclusive, ironias da vida, né? Tava voltando de um jogo na Filadélfia, chegando em Los Angeles, né? Ele teve a notícia ainda no voo, chegando em Los Angeles tem um vídeo dele chorando, desesperado, por ter perdido um amigo, né? Por ter perdido um companheiro de profissão, perdido um cara que se tornou um irmão para ele. Né? A relação dos dois era muito estreita depois que o LeBron foi jogar no Los Angeles Lakers. E a gente vê em vídeos do YouTube, aí, em highlights, o Kobe cumprimentando o LeBron antes dos jogos e tal. E o Kobe falava de como ele sentia orgulho do LeBron estar jogando nos Lakers, né? A franquia que ele defendeu por 20 anos. Para além do basquete, o Kobe também ganhou um Oscar em 2018 por melhor curta-metragem com o curta Dear Basketball, no qual ele fala sobre a carreira dele, sobre o quanto ele se dedicou ao basquete, sobre o quanto ele amou esse esporte e em como ele competiu para ganhar, competiu para vencer, jogou basquete para entregar o corpo dele, a alma dele, a mentalidade, a Mamba Mentality. Era um cara realmente para além das quadras. A quantidade de pessoas que ele inspirou, a quantidade de projetos sociais que ele adotou para si, a quantidade de acampamentos de basquetebol que ele criou, foram coisas absurdas e a gente sabe o quanto o esporte tem o poder de salvar as pessoas. Pessoalmente, o basquete influenciou muito a minha vida. Quando um cara está envolvido com projetos sociais dessa forma, a gente acredita que ele tem o poder de salvar vidas, assim como o basquete salvou a minha vida. Eu lembro de quando eu tinha ainda 10, 11 anos, 12 talvez, acho que 12 é mais certo, de colar na casa do Di, que é um cara que eu nem lembro onde mora mais, não sei nem onde foi parar, mas que era um cara já mais velho. Quando eu tinha uns 12, ele tinha uns 30 anos, tá ligado? E toda molecada que jogava basquete tinha ele como um paizão do basquete pra gente assim, e ele tinha umas fita cassete, saca? Não, fita cassete é a de rádio, né? Era essas fitas VHS, fita VHS, que ele gravava dos jogos que passavam na ESPN, que ele tinha um gato da ESPN na casa dele, lá no Solo Sagrado em São José do Rio Preto. Ele gravava esses jogos e a gente assistia os jogos depois, porque era o único acesso que a gente tinha aos jogos, e ele era torcedor dos Lakers. Então eu vi o Kobe por muito tempo, quando eu era moleque, e eu imitava as jogadas do Kobe. Até hoje eu não esqueço de um vídeo que ele tá na zona morta ali na linha dos três, ele faz uma finta, o cara pula, ele corta, ele dá um giro pro meio, solta um fadeawayzinho, saca? Tipo, bem perto do aro assim, e eu imitei isso por muito tempo, eu fiz isso por muito tempo. A galera que jogava comigo falava que eu só sabia fazer isso, que se eu tivesse na zona morta eu não precisava nem marcar, que eu ia cortar, girar pro meio e arremessar. Mas esse é o tipo de inspiração que o cara me trouxe, sabe? Eu admirava muito o basquete dele, eu admirava o estilo do Kobe, quando ele jogava junto com o Shaq, eu via as fotos, né, também, né, na casa de alguém, né, porque nem todo mundo tinha acesso à internet na época, porque eu sou jurássico já, mas enfim, a gente buscava ali ver as fotos do Shaq, do Kobe, os caras com os agasalhos muito fodas, os caras com o cabelo muito da hora, então a gente buscava inspiração neles mesmo. Quando você percebe que um cara desses, um ídolo desse, também morre, eu acho que é uma coisa impactante. Eu vi muita gente falando assim, todo mundo morre o tempo todo. Eu acho de uma insensibilidade absurda falar uma coisa dessa. Porque saber que todo mundo morre o tempo todo não vai me fazer aceitar melhor a morte de uma pessoa que eu admiro. Não, as duas coisas não são relacionadas. Caso você estivesse dentro de uma bolha nos últimos dias e não sabe do que eu estou falando, um acidente de helicóptero fatalmente, né, levou aí a vida do Kobe, da filha dele e de mais algumas pessoas que estavam dentro desse veículo, né? Enfim, ver a vida de um astro desse acabar dessa maneira, de uma forma tão repentina, de uma forma tão inexplicável, né, deixa a gente com um sentimento de impotência, talvez.
pensando qual é o objetivo da vida mesmo. Que a gente vê gente tão boa terminando dessa forma, algumas pessoas ruins que simplesmente não terminam. Mas enfim, não quero filosofar muito sobre isso. Eu queria fazer esse vídeo para falar um pouco de como foi vitoriosa a carreira desse cara, de como foi incrível a trajetória dele dentro do basquete, de tudo que ele fez pelo basquete, não só na NBA, mas no mundo todo. Do quanto ele ajudou a popularizar esse esporte, que é o esporte que a gente ama, que é o esporte que eu escolhi para ser parte da minha vida, para ser a maior parte da minha vida, inclusive, e que é o esporte que eu escolhi divulgar hoje, e que infelizmente eu tenho a obrigação, tendo feito essa escolha, de dar essa notícia tão ruim. Que um dos embaixadores desse esporte, um dos caras que ajudaram o basquete a ser o que é hoje, findou a sua vida. Enfim, eu particularmente, eu não acredito em vida após a morte. E nesse momento eu sinto um pouco de inveja de vocês que acreditam que o Kobe está num lugar melhor, batendo um basquete com todas as lendas que já se foram também. É isso. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Tanto emocionado. Ninguém quer, não me larga mal. Nós estamos no corre do placo. Placo.